todos e todas. Vocês já ouviram falar em captura de abelhas com caixa isca em papelão? Na videoaula de hoje eu vou mostrar para você como confeccionar a caixa isca de papelão para capturar enxames e abelhas. A maior dificuldade hoje para quem é apicultor iniciante, é adquirir os enxames para montar o seu apiário. Nessa técnica a gente vai ensinar hoje nessa videoaula, você vai confeccionar as suas caixas iscas e adquirir a quantidade de enxame que você quiser para você montar o seu apiário. Então, é uma forma prática e barata de você construir caixas iscas, colocar em diversos locais em sua propriedade ou em sua área e não correr o risco de você perder, não correr o risco de você colocar os seus ninhos, que são relativamente caros, a campo e você perder. Estamos aqui na Fazenda Nazaré, município de Santa Luz, para dar continuidade na nossa videoaula sobre apicultura. Então, na videoaula hoje, vamos falar sobre captura de enxames. Uma das maiores dificuldades que o apicultor iniciante tem na apicultura é fazer a captura de enxame. Temos hoje 4 formas de fazer captura de enxames. Uma pode ser captura em árvores ou em toco de árvores, Outra é fazer a divisão de enxames. Outra forma de você adquirir enxame é fazendo a compra de enxames para quem já trabalha com apicultura há algum tempo. E a forma mais simples e prática de capturar enxame é essa que eu vou mostrar hoje na nossa videoaula, utilizando caixas de papelão, Bem, qualquer caixa de papelão a gente pode usar para fazer a captura, a isca, como é chamada a isca para capturar enxames? Não. A gente vai utilizar caixas de papelão de produtos que não tem muito odor, que não tem um cheiro ruim. Então a gente usa caixas de papelão de biscoito, caixas de papelão de sabão. Então são caixas que não tem um aroma, um odor ruim que repele as abelhas. Essas caixas, ela não tem padrão e eu vou mostrar a vocês nessa videoaula de hoje como fazer uma caixa padrão isca para a gente capturar enxames. Então, quais são os equipamentos necessários para a gente fazer essa caixa isca que é chamada, para você capturar esse enxame? Então nós temos aqui nosso material, temos aqui a caixa de papelão, que a gente vai utilizar para fazer essa captura. Vamos utilizar os quadros do ninho, vamos utilizar esses quadros de ninho para colocar na caixa isca. Vamos utilizar um aromatizante, acho que é fácil de encontrar nas propriedades rurais, é a erva cidreira. Ela dá um aroma agradável à caixa. A gente vai utilizar essa erva cidreira para passar na caixa de papelão internamente. Vamos utilizar a cera alveolada. Tem que ser uma cera alveolada nova, de cheiro agradável e atraente para as abelhas. Vamos utilizar papel filme. A caixa de papelão, ela não é resistente às chuvas, às intempéries, então a gente usa o papel filme para envelopar essa caixa isca, para evitar que molhe. Vamos utilizar um sarrafo, que são pedaços de madeira. Esses sarrafos a gente usa para cortar e pregar na caixa por dentro. A ideia é fixar esse sarrafo para que dê um sustento para os quadros dentro do ninho, dentro da caixa isca. Vamos utilizar martelo, que é para pregar o sarrafo na caixa. Vamos utilizar também o serrote, que é para fazer o corte do sarrafo. Estilete. Vamos utilizar a fita para envelopar a caixa de papelão. O ideal é que seja uma fita de coloração clara, que não tenha cheiro,
As abelhas, elas não gostam de ambientes sujos e de ambientes que tenham um cheiro ruim. Então, a gente tem que usar material inerte, material que não tenha cheiro desagradável para não repelir as abelhas. Então, a fita de um cheiro legal. Vamos utilizar prego. Vamos utilizar uma fita métrica. A ideia é que a gente faça algumas medidas para que a caixa caiba os quadros dentro dessa caixa isca. Então, a medida ideal que a gente utiliza é de 28 centímetros de profundidade dessa caixa isca por 48 centímetros de comprimento. Essa é a medida ideal que a gente usa na nossa caixa isca. E qual é o tipo de caixa que a gente vai utilizar para nossas caixas iscas? Pode ser qualquer tipo de caixa? Não. Tem que ser caixas que tenham cheiros agradáveis, cheiro atraente. A abelha não gosta de odores ruins. Então a gente tem que fazer uma seleção de caixas, de tamanho e de material que foi utilizado nessa caixa. Nós temos aqui 3 exemplos de caixas. Primeiro, nós temos essa caixa aqui de tamanho menor. Então é uma caixa que não cabe os quadros dos ninhos. Não cabe os quadros dos ninhos. Então essa caixa não vai servir para nosso trabalho, não serve para fazer a caixa isca. Ela é muito pequena. Nós temos aqui um outro tipo de caixa que a gente trouxe para exemplificar. Essa caixa não serve por 2 motivos. Primeiro, ela é uma caixa muito grande. E segundo, ela é uma caixa que armazenou material que não tem cheiro agradável. É uma caixa que foi armazenado material de cigarro. Ela não serve para a gente utilizar para fazer caixa isca. A gente tem que utilizar caixas que transportaram, que foram utilizadas para colocar alimentos, é um exemplo, são caixas boas, sabão, tem cheiro agradável. Então é esse tipo de caixa de papelão que a gente vai usar. Nós temos aqui o exemplo ideal. Essa caixa é o tamanho ideal. Ela mede aproximadamente 50 centímetros de comprimento e tem uma profundidade de mais ou menos 30 a 33 centímetros. Então ela é o ideal. Ela comporta muito bem os quadros, né? E a gente consegue montar a caixa isca com ela. E o cheiro dela é agradável. Não tem um cheiro ruim. Além disso, vamos utilizar um produto que a gente conhece como chame-chame. É esse produto que a gente vai pulverizar dentro da caixa para que melhore o odor, o cheiro dentro da caixa e seja de atrativo para as abelhas. Uma outra dica importante para você que está produzindo sua caixa isca para capturar a abelha é utilizar o papel filme. As caixas são de papelão, elas não são resistentes à chuva. Então, se você está em uma região que chove, tem problemas entre aspas, uma região que chove muito, a caixa isca ela não resiste à água, não resiste à chuva. Então, a gente usa papel filme para envelopar a caixa isca. Essa é uma forma de você ter uma maior durabilidade da sua caixa isca nas árvores. Bem, depois de pronta essa caixa isca, a gente leva a campo. O ideal é que ela seja espalhada pela propriedade, né? Uma forma de você ter uma maior probabilidade de capturar seus enxames e colocar a uma altura em árvores, a uma altura de 2 a 4 metros. Então, suas caixas iscas devem ser espalhadas pela propriedade, colocar em árvores, né? Principalmente árvores que são visitadas pelas abelhas, né? O ideal, e colocar essa altura, acima de 2 metros até 4 metros de altura.
A primeira coisa que se deve fazer é adequar a caixa no tamanho dos quadros. O ideal é que cada caixa isca contenha 5 quadros no máximo. Depois de confeccionada a caixa no tamanho ideal que caiba os quadros, você vai prender os sarrafos nas extremidades da caixa para sustentar os quadros dentro dela. Em seguida, você vai preparar os quadros com a cera alveolada para servir de atrativo para as abelhas. Como a cera alveolada é relativamente cara, não há necessidade de colocar a lâmina inteira no quadro. Você precisa apenas fixar um filete na parte superior de cada quadro. Existem várias formas de fixar a cera alveolada no quadro. Você pode utilizar uma caneca com bico com a cera derretida e derramar uma pequena quantidade nas laterais para fixar a lâmina ao quadro. Ou então, você pode utilizar uma bateria de veículo, pode ser de moto ou carro, com 2 pedaços de fio, ligando o positivo numa ponta e o negativo em outra. Quando esses fios entrar em contato com o arame que está no quadro, vai aquecer esse arame e a cera irá fixar no quadro facilmente. Depois de fixado, vamos preparar a caixa usando um material atrativo para as abelhas. Recomendamos você usar ervas aromáticas, como a erva cidreira e o capim-santo. Você vai passar a erva cidreira ou o capim-santo em toda a parte interna da caixa. A ideia é fixar esse aroma na caixa para que fique atrativo para as abelhas. Feito isso, já poderá adicionar os quadros dentro da caixa, respeitando o espaço abelha, de aproximadamente meio centímetro na parte inferior, meio centímetro na parte superior da caixa e também meio centímetro entre os quadros. Esse espaço abelha é recomendado para que as abelhas consigam se movimentar dentro do ninho e aumentar a sua produção. O próximo passo é fechar a caixa usando a fita crepe. A caixa tem que ser fechada para evitar a entrada de luminosidade a animais externos e criar um ambiente propício e atrativo para as abelhas. Se você já é apicultor, deve saber que as abelhas gostam de ambientes escuros e ambientes seguros, que propõem maior proteção para suas crias. Então, deixe a sua caixa isca com o mínimo de luminosidade possível. Depois de fechar a caixa, você ainda precisa envelopar utilizando plástico filme. Além de reforçar a caixa, protege contra a umidade e contra a chuva. Forre a caixa inteira até certificar-se de que não ficou nenhuma parte exposta ao ambiente. Para finalizar, fazemos a abertura na frente da caixa no tamanho de 3 por 3 centímetros. Essa recomendação é importante. Essa abertura é por onde as abelhas vão ter acesso à caixa e identificar que é um ambiente propício e agradável a elas, para elas se alojarem. Para pendurar as caixas iscas, você vai utilizar um pedaço de arame e vai fazer uma alça nas laterais da caixa. Depois disso, é só pendurar em um local agradável, com sombra e a uma altura de aproximadamente 2 metros. Essas caixas vão ficar escadas nessas árvores e aguardar até que os enxames a reconheçam e se alojem lá. Gostaram dessa videoaula? As caixas iscas produzidas em caixa de papelão é simples e barata para você conseguir confeccionar. Nessa videoaula de hoje, você pode aprender a fazer a caixa isca e importante lembrar que você pode confeccionar várias caixas iscas, a quantidade que você quiser para você adquirir os seus enxames. É importante conhecer também a técnica de caixa isca, porque você vai estar produzindo muitas caixas isca, a quantidade que você quiser, a baixo custo, né? E adquirir uma quantidade de enxame maior para colocar no seu apiário. É importante frisar também que essas caixas iscas não são definitivas para ficar em campo. Você vai ter que pegar essas caixas, os enxames que estão nela, e colocar no ninho convencional. Depois de capturado o enxame, você vai aguardar aí de 30 a 60 dias para você fazer essa mudança, essa transição. Tirar da caixa isca e colocar no ninho convencional. Então,
nossa próxima videoaula, que a gente vai mostrar a você como fazer essa mudança, essa transição, essa tirada de caixa isca e colocar no ninho convencional. Até mais! Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo com empréstimo com o Banco Mundial.